até nós, para nos abrilhantar com as suas falas, de que é um assunto que é um tema muito atual, né? Nós temos que prestar muita atenção nisso, para levar para nossas casas, para nossos filhos, nossos amigos, né? E enquanto isso, eu gostaria de falar um pouquinho da nossa casa. Os cursos que nós temos na nossa casa, que nós precisamos buscar um pouquinho de conhecimento, né? Quando se fala em espiritismo, às vezes as pessoas se assustam um pouco, mas a gente precisa buscar conhecimento, né? Para que nós possamos entender o verdadeiro significado da vida, que não é só essa vida aqui, material, mas ela é plena, né? Estamos apenas de passagem aqui. Temos às segundas-feiras o curso do Livro dos Espíritos, também um outro às 19 horas, às 20 horas temos o estudo da mediunidade, do desenvolvimento da mediunidade. Às terças-feiras nós temos a oficina de costura à tarde, das 13 às 14 horas, às 16 horas, perdão, das 13 às 16. Temos a sopa que toda terça-feira é oferecida às pessoas que aqui vêm e também entregamos para aqueles irmãos que necessitam. Às quartas-feiras nós temos a palestra aqui, passe, acolhimento fraterno. Às quintas-feiras temos tudo na nossa casa, às 19 horas. E às sextas-feiras temos o ensaio do nosso grupo musical. Aos sábados temos um projeto Vamos Cuidar, que são com crianças, com mães e crianças. É um projeto maravilhoso na parte da manhã. E aos domingos, a cada domingo, nós temos o evangelho aqui na casa. E no outro domingo, uma palestra. Está aberto a todos que queiram vir trabalhar conosco, que queiram vir estudar. São todos muito bem-vindos. E temos acolhimento fraterno todos os dias, das 14 às 16 horas, aqui na nossa casa. Se alguém precisar conversar, estamos aqui para acolher. De segunda a sexta, com todo carinho e amor. Além do nosso bazar também, que funciona todos os dias. E obrigada pela atenção. Querido irmão Carlos, é tudo seu agora. Obrigada por ter vindo. Dá um abraço, querida. Tudo bom? Comi um pouquinho mais de feijão, então tem que subir um pouquinho para mim. Ah, por baixo, né? Então vai. Minha mãe exagerou no feijão em casa, fica um pouquinho mais alto. Feijão de antigamente, porque o de hoje em dia está fraquinho, né? Não está funcionando bem de antigamente. E agora está legal. Não caiu. Estão me ouvindo bem? Ah, que bom. Porque tem coisas muito interessantes para a gente falar hoje, para a gente conversar, para a gente trocar ideias. Eu sou Carlos Marcos, sou de Bauru, sou tenor, cantor, né? Canto desde os 6 anos. Sou espírita também já desde o berço, né? Então estou imerso nessa doutrina maravilhosa, acolhedora, sempre traz essa visão maravilhosa. E fiquei muito feliz porque eu tenho uma ligação muito forte com Cafelândia, né? Os meus avós, por parte de pai, são de Cafelândia. A Carlota e o Fernando, família Sanches, fazendinha. Então eu corria por todas essas ruas aí, aprontando todas. Os melhores amigos que eu tinha na infância foram daqui também. Assistia a Café Arte, participava de todas as Café Artes, ia com meu avô assistir os jogos ali no campo de futebol. Não sei se tem ainda, existe ainda? Cafalindense, não era aquele nome do time? Existe ainda? Ah, que legal. Boas lembranças. Eu fiquei tão feliz quando vi os colegas vindo aqui trazer, né, a doutrina, o conhecimento da doutrina aqui na casa, e ver o tamanho da casa, a estrutura, a casa cheia. Sabe quando você sente, só de olhar o calor humano assim, o carinho das pessoas, né? Isso é muito legal, né? Saber que Cafelândia tem um local tão bonito, tão lindo assim, para trazer a doutrina para as pessoas. Então vai ser uma alegria, uma honra estar aqui com vocês, né? Estou muito feliz por vir a casa. Eu estou passando por um momento delicado vocal,
Eu já estava falando para vocês que eu falo assim, todo cantor sempre tem algum detalhezinho na voz, né? Eu vi o coral aí, é verdade, minha voz não está muito boa hoje, mas realmente assim, eu desmarquei todos os meus compromissos, o único que eu mantive foi esse. Falei, eu vou fazer um esforço extra, porque eu queria muito vir conhecer a casa de vocês, viu? Que legal, tem uma conexão de coração com a cidade. Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, eu fiz várias anotações, não quero esquecer nada importante, para que a gente possa dar sequência a um tema muito atual, eu acho que dos mais atuais que existem, e a gente precisa aprender. Deixa eu só pegar aqui, ficou baixinho para mim aqui, eu vou ficar olhando para baixo para falar com vocês. E a gente precisa entender o que é essa ferramenta poderosa das mídias sociais, né? O quanto ela, como ferramenta em si, o quanto ela pode ajudar, mas também o quanto ela pode atrapalhar, não é? E de uma certa forma é novidade para todo mundo, né? Quem já aconteceu de estar em casa conversando alguma coisa, daqui a pouco o telefone está mostrando alguma coisa que você estava falando lá em casa. Então a gente está exposto. Essa é a grande realidade. Você começa a falar peruca, quando estiver voltando para Bauru vai começar a aparecer comercial de peruca aqui. Não porque é só coincidentemente, mas vocês entendem que a gente precisa compreender essa ferramenta poderosa, né? Então, agradecer mais uma vez, desejar uma boa noite a todos, que Jesus esteja conosco nesse momento, né? Que Ele possa nos iluminar, nos acolher. E eu quero começar agradecendo imensamente essa presença da espiritualidade superior que sempre nos acompanha, que sempre nos ampara, nos inspira. Há 2 dias que eu venho refinando esse tema, esse momento que a gente está tendo aqui, teremos aqui hoje. Como eu falei, um tema muito delicado e urgente, que são as redes sociais, né? E a sua influência nas pessoas. Hoje nós estamos vivendo uma epidemia de depressão e uma epidemia de suicídio de todas as idades, inclusive jovens e crianças. Então a gente precisa entender todos os dispositivos e mecanismos que podem estar causando esse desequilíbrio e esse prejuízo para as pessoas, né? E como introdução, não poderia ser diferente, eu não posso esquecer, parabéns ao coral. Eu cantei coral desde os meus 6 anos, 35 anos, 40 anos da minha vida eu cantei coral, então é lindo. Então, né? Eu vou tentar. Então agora, como introdução para esse momento, eu gostaria de trazer uma prece em forma de música para vocês, tá? Que a gente possa sentir a presença da nossa Mãe Maior, a Mãe de Jesus, que ela interceda pelos corações aflitos, especialmente por aqueles que estão passando por dificuldades nesse momento, né? Que estão em depressão, que é um dos temas que a gente vai abordar hoje, e de uma certa forma, nesse mundo atribulado, corrido, acelerado, não sei como que é a Cafelândia, porque na minha época a Cafelândia era um pouquinho mais devagar, mais tranquilo, vamos dizer assim, né? Não sei como está hoje, mas é difícil quem não esteja, né? Porque a gente tem que ser multitarefa, sabe o bombril? Fazer mil coisas ao mesmo tempo. Então que essa música seja uma luz, um acolhimento, né? E a preparação espiritual para tudo que a gente vai refletir nessa noite, tá bom? Então vamos lá.
no meu coração para o coração de vocês. Eu sempre falo que a voz pode falhar, mas o coração não pode, não é? Porque tudo que a gente põe no coração chega onde tem que chegar. Então foi com muito carinho que eu contei para vocês, mesmo estando com a voz bastante debilitada. Então vamos lá, meus queridos. Quem está animado, quem está ansioso para a gente começar o tema de hoje? Tenho certeza que está todo mundo contando as horas para chegar esse momento. Vamos lá. Então eu comecei abordando um tema que fala entre a emoção e a razão do mundo atual. Porque antes da gente entrar especificamente no tema, nós precisamos entender alguns conceitos de como nós funcionamos, de como nós somos compostos, de como somos compostos, né? Para entender que só saber não é o suficiente. Porque se só saber fosse o suficiente, médico não fumava, nutricionista não era gordo, não é? E aí tem um querido amigo de Bauru, Edgar Miguel, que vocês devem conhecer, que ele fala que saber e não fazer é ainda não saber. Então estamos num processo, não é? Somos seres essencialmente emocionais. Quantas vezes percebemos que devemos fazer, mas cedemos à vontade e o desejo momentâneos? A razão tenta eliminar os nossos sentimentos, mas o amadurecimento emocional é um longo processo. Por isso, o espírito é convidado a encarnação após encarnação a alinhar sentimentos e pensamentos. Uma coisa é o que a gente aprende e entende, que é para onde a gente tem que ir. Outra coisa é aquilo que a gente já consegue colocar em prática, que é aquilo que a gente sente. A gente sabe que é importante vir na casa espírita, né? Para renovar as nossas energias, para a gente sempre estar aprendendo, para a gente se unir para movimentos e propostas, né? Que visam levar o bem-estar, né? De uma forma geral. Mas tem dia que a gente não tem com vontade de vir, mesmo sabendo que precisa. Então existe esse conflito entre aquilo que a gente sabe que precisa fazer e aquilo que a gente está sentindo. E esse é o processo de amadurecimento. A emoção move, mas é a razão que conduz. E na tentativa de conciliar ambas, surge o conflito humano. E nós somos esse emaranhado de sentimentos, de emoção e de a razão e a emoção degladiando uma com a outra o tempo todo. Nos ensina a doutrina que estamos num mundo de provas e expiações, onde o espírito, ainda imaturo, aprende com os próprios erros. Como uma criança diante de uma tomada de força que ela não aguenta, vai lá e, né, mesmo o pai tendo dito para não fazer, né? Somos impulsivos, curiosos, nos jogamos em experiências sem pensar nas consequências, muitas vezes, profundamente falando. E Deus, com sua sabedoria infinita, nos permite errar, para que aprendamos. O homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Vocês já pensaram, diante dessas circunstâncias que a gente começou a explanar, o como ainda a gente ainda é infantil, espiritualmente falando, né? Sabemos que é certo, mas muitas vezes não sentimos assim. A gente sabe, mas a gente ainda não sente, a gente ainda faz mecanicamente. Estamos na transição entre o saber e o sentir. E tudo bem, porque evoluir é isso. É ir nos confrontando, é ir nos reformando, é irmos nos desapegando, entendendo que tudo é possível, mas nem tudo nos convém. Caminhar do entendimento para o sentimento, para que a gente possa fazer aquilo com verdade, com entrega, de coração. Então agora eu queria sugerir uma interação aqui com a gente. Quem aqui já se viu fazendo contra a própria razão, motivado por um desejo momentâneo?
Quem não levantar a mão, não pode mentir dentro da casa espírita. Pelo menos aqui dentro. Né? Então, tipo, um exagero da comida, por exemplo. Quem não exagerou, né? Sabendo que não deve, entende? Nas pequenas coisas a gente percebe como a gente ainda tem dificuldade, né, de se alinhar com vários propósitos que a gente sabe que são importantes. Né? Ou, por exemplo, está assistindo a série, sabe que tem que levantar cedo no dia seguinte, vamos fazer só mais um capítulo. E aí acorda acabado no dia seguinte. Vai só com o olho trabalhar assim. Não é? Ou aquela fofoca, que alguém fala e você acaba, de uma certa forma, participando ou não, ou contribuindo ou não, e etc e tal, né? Eu não sei aqui, até antes, assim, em Bauru acontece muito isso. Acho que aqui não, o povo parece que é mais evoluído. Eles têm floral no centro, né? Essas coisas que não acontecem aqui não. Então, esse conflito revela as nossas necessidades de amadurecimento. À medida que as virtudes crescem em nós, vamos ganhando força para domar os nossos impulsos. É basicamente isso. Então, se a gente tem dificuldade nas coisas pequenas, quanto mais nas grandes e mais profundas, né? E há quanto tempo a humanidade já recebeu o código de ética, de conduta, o código moral? Há 2000 anos nós recebemos Jesus aqui na Terra. E até hoje a gente ainda está claudicando, né? Vamos exercitando as nossas virtudes: paciência, tolerância, coragem, disciplina, empatia, humildade, responsabilidade, e dominando os nossos defeitos comuns, que são quais? Orgulho, egoísmo, intolerância, vaidade, raiva, inveja, apatia e bastante. E a cada momento estamos escolhendo qual alimentamos. Já viram aquela história do lobo bom e do lobo ruim? Do lobo bom e do lobo mau? É como se fosse, entre aspas, o anjinho e o capetinha. Qual daqueles que vai crescer? Aquele que a gente alimenta. Então a escolha sempre é nossa. A boca fala do que está cheio o coração. Revisamos sempre os nossos pensamentos e sentimentos. Que a gente faça sempre essa revisão, porque são portas para o crescimento ou para o desequilíbrio. E então, dito isso, para que a gente possa entender essa briga interna entre a razão e a emoção que existe dentro de todo ser humano, a gente vai entrar nas redes sociais. Essas janelas digitais que ampliaram nossa comunicação como nunca antes. Eu acho maravilhoso. Porque antigamente, não sei, bom, agora eu vou denunciar a minha idade aqui, né? Todo mundo jovem, não sei se vocês vão entender. Mas quando você queria falar com alguém antigamente, como que era? Primeiro, se tivesse telefone, né? Senão você tem que ir na casa da pessoa, tinha que adivinhar a hora que ela estava em casa também, não tinha como perguntar. Não é? Ou você tinha que ligar no horário que ela estava em casa, porque o telefone, quando tinha, era em casa e não era barato também. Então, quer dizer, hoje a gente tem a possibilidade de estarmos juntos, estarmos conectados, né? De estarmos unidos. Isso é maravilhoso. Mas também facilitou muito essa parte da coisa, mas também escancararam portas para uma nova forma de influência, muitas vezes silenciosas e destrutivas. Vamos refletir? As redes sociais, o que vocês acham? Elas são boas ou ruins? Depende de como você usa. Muito bom, né? Tem alguém que acha que é ruim? Sim, que acha que é ruim? Que era melhor que não tivesse? E
quem acha que ela não é nem boa nem ruim, que nem ela? Legal. E se você pudesse, por exemplo, citar para mim um aspecto positivo da rede social, quem que poderia fazer uma contribuição? Hoje você tem acesso a bancos, aplicativo. Isso é ótimo. Facilita a nossa vida demais, né? Demais. Você paga boleto. Sim, e na área da caridade, que é um assunto importante, o que ela proporciona para a gente de atenção, de contato, de estar perto, de mandar uma mensagem? Não é sensacional? Né? E algum aspecto negativo, quem poderia citar? Fake news com maldade. Não é? Ela está aberta, né? Você coloca nela, entre aspas, o que você quer, né? E sempre vai ter alguém que reverbera naquele nível de frequência de informação. E isso vai ganhando uma projeção, uma amplidão. Esse é justamente o grande problema. Então acertou quem disse que são neutras. Porque é isso, eles são apenas instrumentos. Como uma faca, que pode ser utilizada para fazer uma cirurgia, para preparar um alimento, ou pode ser utilizado para ferir. É um instrumento neutro. Como um martelo, que pode ser utilizado para construir ou para destruir também. Como dinheiro, que pode ser utilizado para construir um hospital ou para patrocinar guerras. Que infelizmente já, né? A gente falar de guerra em 2025, depois de tudo que a humanidade já passou, já aprendeu, né? E a gente querendo que termine uma, começa a outra, junto. É incrível. O problema não está no instrumento, mas em quem ou utiliza e a intenção que as pessoas colocam. É justamente isso, né? Desde sempre a mídia foi formadora de opinião. No passado era o papel, não é? Depois foi a mídia impressa, depois foi o rádio, depois a TV. Eles eram formadores de opinião, porque era a forma que a gente tinha de ter informação. Ou era informação ou era desinformação, mas era a única que a gente tinha. Então os nossos conceitos, as nossas ideias, as nossas referências eram moldadas de acordo com essa mídia, né? E você não tinha muita opção, porque ou você assistia aquele programa ou você desligava a TV, tem que achar, tinham poucas opções, para não ficar sem ver nada, você acabava assistindo alguma coisa, qualquer coisa. E hoje nós temos o celular. E olha só que curioso, André Luiz, nas obras de Chico Xavier, já nos escrevia painéis interativos do plano espiritual, onde os espíritos se comunicavam e aprendiam através de aparelhos. E na época ninguém imaginava, não conseguia nem visualizar o que era isso, mas já era, né, uma tecnologia que nós temos aqui hoje. Aquilo que é revelado lá acaba sendo inspirado aqui. Aqui é uma cópia, né, imperfeita da espiritualidade. A gente não descobre, não inventa nada. Só nos é concedido. O ser humano ele chega numa condição de evolução moral, intelectual, onde é dado a ele conhecer. Porque senão não tem como você receber um conhecimento, uma informação da qual você ainda não compreende. Então é a gente que se qualifica para receber, né, esses avanços, né? As tecnologias modernas são muitas vezes reflexos de ferramentas do mundo espiritual, adaptadas para o nosso estágio, para alavancar a evolução do homem. Porém, como nós usamos é de nossa responsabilidade. Esse é o ponto. Então agora, eu separei um vídeo para vocês. Ele chama-se O Poder da Manipulação da Narrativa. E aqui eu quero trazer um vídeo que assistiremos agora, que ele aborda o conceito da janela de Overton, uma teoria de manipulação da opinião pública. Em resumo, mostra como ideias antes inaceitáveis passam a ser toleradas depois discutidas,
depois defendidas e por fim completamente normalizadas. Tudo através de uma linguagem da repetição e da exposição gradual, para que a gente se acostume com aquilo e comece a achar normal. E aqui o exemplo que a gente vai ver: prostituição vendida como empoderamento feminino. A gente vive muito hoje a exploração da sensualidade através das redes sociais e as nossas crianças expostas a isso. A máfia, que era um termo utilizado, transformado em família. Não é uma máfia, é uma família agora, né? Apenas a mudança da palavra. Narrativas se constroem e moldam pensamentos. Esse é o poder das redes. E foi assim que transformaram prostituição em empoderamento feminino. Nos últimos anos, vender o próprio corpo deixou de ser visto como algo degradante e passou a ser chamado de job. Para muitas meninas, uma escolha até empoderável. A prostituição em empoderamento feminino. Nos últimos anos, vender o próprio corpo deixou de ser visto como algo degradante e passou a ser chamado de job. Para muitas meninas, uma escolha até empoderável. Diversas influenciadoras estão ensinando como se tornar acompanhantes de luxo, vender suas fotos na internet e atrair clientes milionários. E o pior, a mídia reforça essa narrativa. O filme A Nora, vencedor do Oscar, trouxe a história de uma garota que vive na prostituição. E a verdade é que muita gente romantiza isso como um estilo de vida. Mas esse fenômeno, ele não aconteceu por acaso. Primeiro que o nome foi trocado. Não é mais prostituição, agora é job. Depois, influenciadoras ensinando a ganhar dinheiro com isso, mostrando uma vida glamourosa. E por fim, a mídia abraçou a ideia, empacotando como liberdade, sucesso e até empoderamento. Hoje, milhares de meninas entram nesse meio sem nem mesmo entender as consequências desse trabalho. Elas acreditam que isso é um atalho para ganhar mais dinheiro e ter uma vida de luxo. E o nome disso é janela de Overton, uma estratégia usada para tornar o que antes era impensável em algo aceito pela sociedade. Primeiro, eles testam a ideia como um debate. Depois, eles colocam em filmes, séries e redes sociais. Até que, de tanto ser repetida, a ideia deixa de ser chocante e passa a ser vista como normal. O mesmo aconteceu com a máfia no filme do Poderoso Chefão. Antes utilizavam o termo máfia e depois começaram a utilizar família. Se uma simples mudança de palavra pode transformar prostituição em um trabalho qualquer, imagine o que uma narrativa bem feita pode fazer pelo seu negócio. A verdade é muito simples. Quem domina a narrativa domina o mercado e gera mais autoridade. Se até a prostituição foi reembalada para parecer algo positivo, o que você está fazendo para gerar mais autoridade e vender mais caro? Quem não controla a própria história acaba comprando a versão do mercado. E foi assim que... Obrigado, meu amor. Gente, é trágico. Tudo virou um produto, tudo virou um negócio. Tudo está direcionado a interesses desses ou daqueles grupos. E eles têm hoje uma mídia poderosa que vai dentro da casa de todas as pessoas. Isso é a rede social. Esse é o potencial de estrago que a rede social pode trazer. E ele fala aqui, né? Se uma ideia errada, vejam bem, eu disse uma ideia errada, como essa, ela é repetida 1000 vezes e envolta em uma narrativa bonita, ela se torna aceitável? Sim ou não? Sim. É o que acaba acontecendo. As pessoas se acostumam e acabam achando que aquilo é normal. A resposta é sim. Por isso precisamos ter lucidez espiritual para filtrar, para não nos deixarmos envolver, para prepararmos os nossos jovens, para que eles tenham informação, para que eles possam discernir, para que eles entendam, para que eles tenham um propósito, um sentido de vida, porque todo mundo quer se sentir parte ou ter pertencimento a algo,
quando eles não têm um objetivo, não sabem de onde vieram, por que estão aqui, nem para onde estão indo, eles vão buscar alguma coisa que faça sentido nesse mundo. E as redes sociais estão aí, como ele falou. Se você não constrói essa narrativa dentro da tua casa, dentro da tua família, o mundo vai construir a narrativa para ele. E vai ditar os valores, e o que é comum, o que não é comum, o que é legal, o que não é legal. O tempo não respeita as coisas que ele não ajudou a construir. Ou seja, se construirmos sobre ilusão, sobre aparências, sobre os enganos, o tempo vai ruir tudo, mas se as nossas condutas nas redes e fora delas estiverem baseadas em verdade, respeito e no bem, ela será duradoura. Uma vez eu ouvi dizer que não basta só não fazer o mal, que a ausência do bem já é o mal. Então nós, que de uma certa forma somos conscientes, temos esse filtro para não se deixar levar. Qual a nossa contribuição dentro que a gente pode dar dentro desse veículo poderoso que são as mídias? Não adianta a gente fazer de conta que ele não existe. Entende? As notícias ruins correm rápido. As coisas ruins sempre dão mais ibope, né? Mas não quer dizer que não tem muitas coisas boas que possam ser colocadas. Que a gente faça isso. Que a gente dê a nossa contribuição. Hoje, nessa superexposição, existe uma superestimulação do sentido, das ideias, que visam interesses, que muitas vezes nos visam o bem comum, que não visam o bem comum e visam interesses de classes específicas, de poder econômico, de mercado, né? E o que acontece com essas pessoas que não encontram, de repente, um sentido e são manipuladas através das redes sociais? Basicamente, elas se sentem vazias. Porque não há nada nesse mundo que possa preencher o vazio do nosso espírito. Tudo é passageiro, tudo é efêmero. Então, se a gente não encontra, de alguma forma, uma forma de se conectar com a nossa verdadeira natureza, por mais sucesso que a gente tenha aqui, a gente sempre vai sentir que está faltando alguma coisa. E aí entra o quê? O processo depressivo. O silêncio da alma em um mundo barulhento. Depressão é o grito silenciado de uma alma que perdeu o sentido e o propósito. Nunca estivemos tão conectados e ao mesmo tempo tão sozinhos. As redes sociais nos colocam em um palco onde todos parecem felizes, realizados e belos. E nos bastidores da vida real nos sentimos pequenos e insuficientes, porque a referência que a gente tem é que alguma coisa está errada na nossa vida. Parece que aparentemente que a vida dos outros está muito melhor que a nossa. A comparação destrói a autoestima. A pressão por agradar anula a autenticidade. O silêncio se torna refúgio. A fuga, um esconderijo frio e escuro, onde muitos não conseguem sair. Mas Jesus nos disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E qual que é a verdade? Qual é a verdade? A verdade é que somos filhos de Deus, amados. Que você tem um valor eterno que independe da validação externa. Não é a concordância de uma sociedade, não é a concordância de um meio, não é a concordância de uma situação que determina o seu valor. Que a sua dor não é castigo, mas um convite ao recomeço e à reflexão. A depressão não é falta de fé, não é fraqueza, é excesso de pressão, de cobrança e desconexão. A ideia é que a pessoa não encontre um centro, então ela aceita qualquer coisa que lhe é oferecida porque é melhor do que nada, melhor do que o vazio. E aqui precisamos
de acolhimento, de olhar com amor, de escutar sem julgar. Sejamos agentes do consolo, que nossas palavras, nossos posts, nossos gestos sejam alento e não peso. Tem uma colocação que eu acho muito interessante, que se a gente não tiver nada de bom, de interessante, né? Nada que possa agregar valor, é melhor a gente não falar nada. Porque de crítica, o mundo já está cheio. De críticos, o mundo já está cheio. A gente precisa de mais gentileza. Está todo mundo travando uma batalha interna. Sejamos então essa gentileza que a doutrina pede para nós e para os nossos irmãos. E agora, gostaria de deixar vocês com mais uma canção. Tentar. Essa música é um verdadeiro manual do homem do bem. Um guia prático de conduta ética e moral. E vocês já cantaram, deram spoiler. Agora nós vamos conversar. Que possamos praticá-la em nossas vidas, inclusive no universo digital, tornando-nos instrumentos da paz onde houver discórdia, da luz onde houver trevas e da esperança onde houver desespero. Quem estiver canta junto. Obrigado, Senhor, por mais esse dia.
Então, o que fazemos, nossas escolhas nas redes sociais e também na vida, tem consequências espirituais e reencarnatórias? O que vocês acham? A doutrina espírita nos ensina que toda ação gera uma reação, uma consequência. E isso não termina na morte do corpo físico. Nossas escolhas, inclusive as digitais, moldam o nosso espírito, moldam o nosso destino também. Tudo que pensamos, escrevemos e curtimos, compartilhamos, tudo vibra no universo. Porque por trás disso existe um sentimento, existe uma energia colocada, que se somam a outras energias. Pensemos, se alguém numa rede social espalha ódio, calúnia ou fake news, mesmo que apague depois, a energia já foi lançada. A energia já foi lançada. O pensamento é força viva. E se não for útil, pode ser destrutivo. E Jesus disse a cada um segundo as suas obras, né? E Emmanuel reforça: o pensamento é força criadora e transmissora, e cada criatura vive envolta nas ondas de pensamento que emite. Só de você observar uma partícula, existe um experimento, eu não vou me lembrar o nome agora. Dupla venda. Ah, muito obrigado. É isso, não deu tempo de eu anotar aqui. Já pegou assim no ar, hein? Isso daí, rapaz, já fez a lição de casa. Que ela fala que essa partícula, ela muda a condição dela só de você observá-la. Mas como que isso acontece? Ela pode estar a distância que for, em outra galáxia, em outro universo, porque não existe. Tudo é energia. Só de você olhar, você emitiu um pensamento, um sentimento, uma energia. Então nós estamos atuando em tudo o tempo todo. Nós estamos criando, co-criando o tempo todo. Portanto, nas redes sociais pode ser um campo também de provas e expiações se não soubermos conduzir. Podemos, por exemplo, lesar moralmente alguém em massa e nos tornarmos responsáveis por dores que se espalham como ondas, mesmo sem ver. Em algum momento vamos ter que lidar com isso. Haveremos de ter que reparar o mal lançado. Como também o bem que se propagamos será a luz que nos envolverá. Porém, o mal, mesmo feito sob a desculpa de humor ou de crítica, vejam bem, às vezes despretensiosamente, se não for reparado, virá nos ensinar com o rigor das vidas futuras. Vocês estão vendo comediantes banalizando várias situações? A brincadeira só é brincadeira quando não ofende e não fere outras pessoas. Se está ofendendo, não é brincadeira. Não deveria ser. Ainda nos falta muita sensibilidade. A reencarnação é uma bênção, é a chance divina de reconstruirmos, de aprendermos, de crescer e reparar e como toda colheita, ela vem conforme o que semeamos. Então que a gente possa sempre semear aquilo que gostaríamos de colher. E um ponto muito importante que eu gostaria de tocar com vocês agora é a primeira escola do Espírito. Quem sabe qual que é a primeira escola do Espírito aqui na Terra? Ah, meu Deus do céu, vocês estão incríveis aqui. O outro lá, essa da dupla feita nunca mais vai acontecer, tenho certeza. Então,
Vamos falar daquilo que deveria ser o nosso primeiro campo de missão, que é a família. Na espiritualidade, não escolhemos ao acaso nossos pais, irmãos e filhos. Muitos desses laços são definidos pela providência divina. Ali estão espíritos com os quais temos afinidade e outros com quem temos desafios e pendências. Portanto, se algo foi imposto a você pela vida, veja ali determinada uma missão. Foi imposto, colocado dentro daquela situação. É porque você precisa tirar alguma coisa dela. E não uma casualidade, porque não é. A vida familiar é um campo sagrado de evolução. Honra teu pai e tua mãe. Porém, nos dias de hoje, quantos têm deixado a família de lado em nome de outros compromissos? Quais são os verdadeiros compromissos e valores? O que a gente está acumulando? Estamos construindo obras para o plano físico ou para a nossa espiritualidade? E muitos justificam: faço tudo isso pela minha família. Me desculpe, mas é uma desculpa esfarrapada. Será que esse tudo inclui tempo de qualidade, presença, afeto e diálogo? Porque isso é fazer tudo para a família. O resto é teatro. Ou será apenas bens materiais de conforto a custo da ausência? É muito difícil encontrar esse equilíbrio, mas que a gente revise as nossas razões profundas do que a gente tem feito com o nosso tempo, que é tão curto, tão breve durante a nossa existência. A doutrina nos alerta: a família é o solo onde as sementes do Espírito germinam. Negligenciá-la é colocar a carroça à frente dos bois. Somos chamados a cuidar primeiramente daqueles que Deus confiou diretamente a nós. O lar é a primeira escola, é o primeiro templo, diz Emmanuel. Não adianta construir um currículo admirável se falharmos nos laços mais próximos. O trabalho, os projetos e até mesmo os sonhos mais nobres não devem ser desculpa para fugir da convivência familiar. Que possamos ser, sim, profissionais exemplares, mas antes sermos seres humanos extraordinários dentro de casa. Às vezes a gente sai para o trabalho e dá o nosso melhor. Quando chega em casa, fala: estou cansado. E é ali que a gente tem que dar o nosso melhor. Eu posso dizer que eu tenho um casamento abençoado, feliz. Mas eu sempre falei assim: se eu tive toda essa energia para pôr no meu trabalho, eu vou ter que ter o dobro para pôr em casa agora. Para mim isso é lei, é regra. Entende? Porque é o seu recanto, é o seu reduto, são os seus. E como que você quer que esteja esse ambiente para quando você volta para recuperar suas forças? Então é você que tem que fazer a sua parte. Ali no seio da família, nos tornamos verdadeiramente espíritas, pela renúncia, pela paciência, pela escuta e pelo perdão. É ali que a gente desenvolve as verdadeiras virtudes na convivência diária. E agora eu gostaria de propor um exercício para vocês, que depois eu explico após esse vídeo. Tem mais um vídeo para vocês. Eu só quero te mostrar algo. Este é o poder psicológico do dispositivo. E se eu estivesse sentado aqui conversando com você, eu só quero te mostrar algo. Este é o poder psicológico do dispositivo.
E se eu estivesse sentado aqui conversando com você, segurando meu telefone? Ele não está vibrando, não está emitindo som. Ninguém está me ligando, eu só estou segurando. Você sente que é a coisa mais importante para mim agora? Não, você não sente. Essa é a associação. Então, quando chegamos para uma reunião, ou nos sentamos para jantar com nossas famílias, e colocamos o telefone na mesa, isso envia uma mensagem psicológica a todos que estão ali, de que você não é a coisa mais importante para mim agora. E colocar o telefone de cabeça para baixo não é mais educado. Coloque-o no modo avião, para eliminar a tentação de que algo está chegando. E coloque-o em uma bolsa, ou em uma prateleira, fora de vista. E é assim que devemos interagir com as pessoas, dando-lhes nossa total atenção. Por quê? A ideia não é que ouçamos as palavras que dizem, mas que elas se sintam ouvidas. E este é um dos truques. Se você acorda de manhã e verifica seu telefone, antes de dar bom dia à pessoa ao seu lado, você provavelmente tem um problema. Se você precisa levar seu telefone de um cômodo para outro, não importa para onde vá, você provavelmente tem um problema. E assim, como qualquer droga recreativa, quanto mais você pratica, deixá-lo de lado. Por exemplo, se você sai para jantar, não precisa de 4 telefones. Deixe um em casa, deixe um no carro. Você tem um com seu cônjuge, está tudo bem. Se você tem uma reunião com um cliente, deixe-o no carro, deixe-o na bolsa, nunca o tire. Isso se torna cada vez mais fácil. E você acha mais fácil não ser sugado pelo alarmismo também. Então, como qualquer vício, só requer um pouco de esforço. Quem gostou? E que tal? A gente... Todos aqui têm um problema. E que tal a gente fazer esse exercício? Quando a gente estiver com as pessoas que são importantes na nossa vida, a gente não vire de cabeça, que a gente tire de perto, a gente possa estar presente, honrar aquela pessoa. Eu sei que é difícil, porque às vezes você está aqui, você vai chegar na tua casa, mas eles não viram o que você viu, não sentiram o que você sentiu. Mas eu acho que vale a pena tentar. Ou pelo menos a gente fazer a nossa parte, dar o exemplo. Olhar nos olhos, ter conexão verdadeira e real com as pessoas. O mundo está precisando disso. Podemos combinar assim? Depois eu quero que vocês me contem quem conseguiu fazer o exercício em casa. Eu tenho certeza que vocês vão resgatar momentos e lembranças e conversas. Há quanto tempo que eu não tinha esse nível de interação com os meus? E que gostoso resgatar as coisas que realmente têm valor, fazem sentido. E agora, a gente já está caminhando para a parte final. Ninguém vai fazer... Então vamos. Vamos falar sobre as virtudes. A evolução do mundo espiritual não acontece por acaso, nem com o tempo. Ela é fruto do esforço individual de cada um. Por isso, a cada dia precisamos olhar para dentro e perguntar: o que eu estou cultivando em mim? Quais foram os pensamentos que me ocorreram ao longo do dia? Onde está a minha energia e meu esforço? Para onde eu estou me conduzindo todos os dias? Ou eu estou sabendo dividir entre o urgente e o importante? Vocês sabem o que é urgente e o que é importante? A diferença? Eu gosto muito de contar isso, porque eu acho que são insights que a gente tem que servem para a nossa vida. O urgente é tudo aquilo que você precisa fazer, porque você vive no mundo da matéria, no mundo físico. O importante é aquilo que muda a tua vida. Então, se você está fazendo só o urgente, cuidado. Encontre tempo para fazer aquilo que é importante, que é aquilo que vai fazer realmente diferença na tua vida.
Faça uma revisão diária, todas as noites, antes de dormir. Ore, peça orientação, apoio para a espiritualidade superior, aos seus mentores. Onde temos que trabalhar? Onde temos que trabalhar? Vamos lembrar as virtudes? A humildade. Dá uma nota. Reconhecer os nossos limites e valorizar o outro. Saber pedir ajuda. Saber que você não precisa dar conta de tudo sozinho. Isso não é sinal de fraqueza. É deixar o outro participar da tua vida. Paciência. Compreender o tempo e o ritmo de cada um. Não é suportar. Paciência não é suportar, é compreender, é enxergar o outro. Eu vejo você. Perseverança, continuar mesmo diante das dificuldades. Não vai existir a situação ideal, nem o dia perfeito. Compaixão, sentir a dor alheia como nossa. Sempre quando tem o final de ano, a gente faz aquilo, né? Tem aquele negócio das 7 ondinhas, faz um pedido, faz um propósito. Há 3 anos atrás eu fiz um propósito. Eu vou compartilhar com vocês. Que eu pudesse realmente criar um interesse autêntico e genuíno e sincero pelas pessoas. Que a gente pudesse sair um pouco do verniz social. Que eu pudesse realmente procurar sentir o que o outro está sentindo. Que a gente pudesse carregar o peso juntos. Já tentou carregar o peso sozinho? É muito mais difícil. Gratidão, reconhecer a vida como uma dádiva. Se você olhar em volta, você vai ver toques de Deus todos os dias na sua vida. No nascer do sol, no canto dos pássaros, nas flores desabrochando. Ele está presente, Ele está em volta da gente. O grande artista da vida, Criador. Fé ativa, confiar, mas também agir. Pedir, confiar, acreditar, mas saber que nós temos que fazer a nossa parte. Porque a nossa evolução vai vir do nosso mérito, da nossa capacidade de conquistar. E Ele já deu e dá e coloca as situações na medida certa para que cada um possa avançar. E quais seriam algumas das más tendências que a gente precisa combater? Alguém quer arriscar? Orgulho. Não é? Achar que sabemos mais do que todos. É tão gostoso ouvir o outro, a gente ter de olhar como ele enxerga, como ele percebe o mundo, como a gente pode crescer com isso. Porque como a gente enxerga, como a gente já vê, a gente já sabe. Não é verdade? Olha se a gente tivesse esse olhar egoísmo, colocar o próprio interesse acima de tudo. Eu tenho uma frase que eu falo assim, que gente feliz não enche o saco. Não é verdade? A pessoa está feliz e está tudo bom para ela. Está tudo certo. Né? Se a gente fosse talvez um pouco menos egoísta, não fizesse as coisas pensando tanto na gente, talvez o mundo seria mais equânime, as pessoas não estariam tão sobrecarregadas e vez ou outro o lixo delas esbarrariam na nossa porta, que é o que acontece. Mais cedo ou mais tarde, a nossa imprevidência acaba cobrando da gente mesmo. A gente transita pelo mundo que a gente mesmo suja, por causa do nosso egoísmo, muitas vezes. Vaidade, buscar apenas aparências e elogios. É importante se cuidar, é importante estar bem. Mas revisa lá no fundo quais são os verdadeiros motivos pelos quais você faz isso. Se é para honrar, né, a saúde, esse corpo saudável que Deus te deu. Raiva, agir por impulso. Isso é da época que nós éramos mais brutalizados
é o gorila que ainda existe em nós, mas a gente tem que lutar contra isso. Apatia, ser indiferente à dor do outro. Nós já falamos sobre isso, né? Trabalhar para a gente mudar isso. A Deusa Samu, que é uma palestrante maravilhosa, se um dia vocês tiverem a oportunidade de chamá-las na casa, chame. E ela fala que a dor que você não consegue sentir no outro, fatalmente você vai ter que passar por ela. É melhor aprender. Auxiliando ou tem que ser você a pessoa a sofrer? Inveja é desejar o que o outro tem sem ver nossa riqueza interior. Que a nossa riqueza está justamente não é na igualdade, é na singularidade que cada um de nós somos. A contribuição que cada um pode dar é única. É que nem as engrenagens de um relógio. Se todas fossem iguais, o relógio não funcionava. Então é a particularidade e não a singularidade. A gente fica olhando o que o outro tem e não olha o que a gente tem. Estamos escolhendo a cada minuto que alimentamos dentro de nós. A boa nova de Jesus nos convida a renovar a mente e o coração. É preciso olhar com sinceridade e coragem para encontrarmos e definirmos em nós mesmos aquilo que nos controla, nos domina e nos estabiliza, a fim de que tenhamos clareza onde precisamos melhorar. Então, meus queridos, eu gostaria agora de finalizar esse momento maravilhoso que nós tivemos juntos, dizer que eu procurei trazer reflexões baseadas na doutrina, para que isso ajudasse vocês a ter um norte com referência à vida de vocês, com referência às redes sociais que hoje estão muito presentes dentro da vida de todas as pessoas, para que a gente olhe para os nossos jovens, para as nossas crianças. E eu gostaria de deixar para vocês, então, com uma música que ela fala, é uma das músicas mais lindas, é uma das preces, vou fazer uma prece cantada, mas é uma das preces mais lindas que o Espiritismo tem, que é a prece de Cáritas. Feita na música My Way, que é uma música lindíssima também, que fala meu caminho, que é o nosso caminho. Não é? É uma música que faz um chamado de fé e de caridade e a comunhão dos bons espíritos. Então vamos lá.
sempre no teu amor. A quem errou se arrepender e na verdade renascer. Aos pequeninos suas mãos e aos famintos dai o pão. Sejam amigos e irmãos, eles ensina-nos a amar, a praticar a caridade, a dar sem receber, a luz da fé, ser claridade. Amor vai se acalmar, todas as lágrimas irão secar, e no só coração a ti se Deus abençoe a todos. A gente passou um pouquinho do tempo, mas eu queria mais uma vez agradecer por esses momentos maravilhosos que nós passamos juntos e dizer que foi uma honra estar com vocês. Espero poder ter contribuído com todos, viu? E já que ele faz parte da nossa terrinha, né? Obrigado, querida. Que gostoso! Minha avó fazia café, ela tirava da roça, ela saía vendendo os cafezinhos. Você lembra? Que eu ia com ela pegar. Que delícia! Querida. Eu que agradeço, gente. Muito obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Espero ter novas oportunidades para estarmos juntos.